Está começando mais um Diálogo Cultural. Eu estou aqui com a Bruna Torlai, ela que é estudiosa e professora de filosofia, é criadora da revista Esmeril e do curso de filosofia Ascensão da Inteligência, um exame completo da obra de Platão. Bruna, em relação tem uma coisa que eu queria saber de você, que é o seguinte: você trabalhava com jornalismo, jornalismo do dia a dia também, lá na Jovem Pan, e meio que você deu uma direcionada assim na sua carreira. E eu te acompanho já desde aquela época, inclusive admiro muito o seu trabalho. É fã. Eu queria saber o que foi que te fez mudar assim, de direção, que você deu uma guinada assim para de filosofia. Eu lembro que até eu via pessoas comentando para pedir para você voltar a fazer análise de notícias do dia a dia, esse tipo de coisa. Então, em primeiro lugar, Felipe e. Ai, meu Deus, esqueci. Camila, E Camila, obrigada pelo convite, um prazer estar conversando com vocês. É o seguinte, essa é uma grande confusão, né? Que agora a gente vai ter que. Eu vou tentar até fazer uns stories no Instagram para explicar para o pessoal. Pessoal, eu não sou jornalista, nunca fui jornalista, sempre tirei sarro de jornalismo. Só topei ser comentarista política da Jovem Pan, porque é um lugar legal de trabalhar, o pessoal é legal. Meus pais formam a audiência da Jovem Pan, para eles seria um grande orgulho me ver lá e tal, mas minha área sempre foi filosofia, entendeu? Sempre foi filosofia. Eu decidi que eu ia estudar filosofia com 14 anos de idade, né? E jornalismo eu nunca gostei, eu nunca vi TV, nunca vi notícia. Acho que a última vez que eu assisti TV foi, sei lá, em 2000. Eu fiquei muito tempo. Eu via quando eu ia visitar minha mãe em Ilhabela, que ela morava lá, tal, ou o período que eu morei com ela ali, fazer uma tradução. Depois, quando minha filha nasceu, eu via com ela algumas coisas assim, alguns programas, mas eu não via nem TV, entendeu? Então, notícia, jornal, sempre achei isso tudo um pé no saco. Meu barato é filosofia. Mas quando o Bolsonaro ganhou a eleição, todo mundo que é da área acadêmica e de filosofia e de humanas ficou numa situação muito ruim, porque você dizia que você estava entre aqueles que ficavam felizes de verem a direita política renascendo e tendo lugar no Brasil, né? Com todas as críticas que se possa fazer aí, esse governo Bolsonaro a direita voltou a ter espaço na política, entendeu? Foi um negócio importante para todo mundo que é direitista, né? Que não é de esquerda. Aí ficou meio impraticável a relação com os colegas, o clima na universidade ficou absurdo, ah, até para procurar trabalho ficou difícil, né? E isso em 2018. E a minha família sempre falou para mim: não, você tem que fazer vídeo, você tem que fazer vídeo, porque vídeo é a comunicação. Eu tinha blog, escrevia, né? Era professor, me virava dando aula de redação e tal. E aí eu fiz um canal no YouTube em 2019, do zero, assim. E como era uma coisa nova, o governo Bolsonaro, a direita no poder, e a imprensa vindo com tudo para cima, a, a maior parte dos vídeos que eu comecei a fazer naquela época foram nessa linha. Mas por quê? Porque era o que estava acontecendo de mais importante no Brasil. Então, qualquer reflexão que você quisesse fazer, e o meu campo, né, o que eu acho que eu mais estudo em filosofia é ética e filosofia política, né? Qualquer coisa de interessante que você quisesse falar iria nessa direção. Então, o meu canal do YouTube em 2019 usava como pretexto algo que tinha acontecido no cenário político para fazer uma reflexão filosófica. Quando eu entrei na Jovem Pan, como os comentários eram mais curtos, não tinha muito tempo para essa reflexão e fundamentação. E aí as pessoas começaram realmente a achar que eu era jornalista. Quem já me conhecia sim. de antes achava legal. E quem me conheceu lá falou: olha que legal, ela é uma analista política, mas ela faz uma análise mais teórica, entendeu? Então, na verdade, a Jovem Pan foi legal, porque eu conquistei um público que eu nunca teria com o meu canal do YouTube. Eu tinha lá já 115 mil inscritos quando a Jovem Pan me contratou, mas depois eu fui para 200 mil, né? Então, assim, conquistei muita gente, né? E aí, quando eu saí da Jovem Pan, que eu já sabia que todo mundo ia ser demitido, né? Porque eu percebi que o Bolsonaro não ia ser reeleito em 2000, no ano eleitoral, né? E como eu já estava vendo que não ia dar certo, eu já estava achando que ia ser muito difícil ele ser reeleito, eu falei, e ele começou a entrar para uma linha, deixou o Centrão governar, e aí começou a coisa a desandar, entendeu? Aí eu realmente perdi o interesse de falar de política, porque era no eleitoral, as pessoas estavam espalhando propaganda barata e mentirosa, um monte de oportunistas estavam tendo audiência,
Eu fiz uma crítica correta sobre o Bolsonaro ficar fazendo gracinha com o Putin, que é aliado do Lula. A base ficou louca comigo, veio me linchar. Eu falei, vamos se ferrar então, vou fazer o que eu sempre fiz, que é dar aula de filosofia. E eu já estava querendo montar um curso. E tinha muita gente, lançadores, atrás de mim. Você tem público, Bruna, todo mundo te reconhece como professora, quando é que você vai lançar um curso? Aí eu falei, o único curso que eu quero lançar é um curso de introdução à filosofia longo, de 1 ano, que examina todos os diálogos de Platão. Se vocês quiserem, beleza. E aí apareceu um grupo, uma agência, né, com que eu trabalho, que se interessou pela ideia. E deu muito certo. Eu tenho mais de 200 alunos. Os alunos adoram as aulas. A pessoa que tem... Agora a gente já está entrando na República. Então, eu analisei a obra inteira de Platão. No meio do caminho, a Esmeril foi crescendo, que é a revista que eu criei em 2019, por causa do Olavo de Carvalho. Eu tive visto uma palestra do Olavo em 2018, que ele dizia, a gente não tem mídia de direita. Aí eu falei, bom, o que eu posso fazer para ajudar nesse campo, já que eu já trabalhei como tradutora, revisora, professora de português, falei, linguagem, comunicação é o mundo que eu domino, né? Posso criar uma revista mensal de cultura, consigo manter. Nunca deu lucro a revista, até hoje não dá, mas é um trabalho importante, porque a gente tem debates sérios lá. E aí a revista existe desde outubro de 2019, eu dirijo, escrevo, toco trabalhos colunistas, estou sempre pondo gente nova, dou oportunidade para quem não é conhecido. Então é isso, a minha vida é essa, professora de filosofia eu sempre fui. O que é novo na minha vida da comunicação é a revista Esmeril, e foi pela Esmeril que eu cheguei na Jovem Pan, porque por causa da Esmeril, eu travei contato com o José Anselmo, antes dele falecer, que é o inimigo número 1 da esquerda, e quando ele foi entrevistado no Direto ao Ponto, como eu já tinha feito, eu conheci o livro dele, me chamaram para a bancada do Direto ao Ponto. E aí a produtora do programa gostou de mim e me indicou para comentarista, né? Então, enfim, Os caminhos essa foram surgindo. Essa é a história, professora de filosofia eu sempre fui. E aí o público que me conheceu na Jovem Pan não entende nada, mas é porque eles não estavam no YouTube antes, entendeu? Quem acompanha o meu canal do YouTube desde 2019, quando ele surgiu, e quem fez o meu canal crescer foi o Olavo de Carvalho, depois o Alessandro Santana, do canal do Negão, ajudou também, mas o Olavo de Carvalho foi fundamental, os alunos dele que me divulgaram. Quem me acompanha desde aquela época, 2020, quando começou a crescer, não estranhou, entendeu? Que eu apareci. Tem uma live muito boa que você conversa com o Olavo, inclusive. Aquilo foi uma entrevista para a revista Esmeril. Eu tô com roupa de ficar em casa naquela entrevista, reparem. Eu tô praticamente de pijama ali, porque aquilo foi uma entrevista que eu fiz com ele pelo Skype, do quarto da minha casa, da casa da minha mãe, Ilhabela, porque eu transcrevi para Esmeril de abril de 2020. Só que aí meu marido falou, pô, ficou tão legal, meu, põe no YouTube. Aí eu, seja o que Deus quiser. Bruna, aquela entrevista, do jeito que você tá, tão orgulhosa de falar com o Olavo, aquele negócio todo, parece Felipe falando com você. Não, mas pelo amor de Deus, nem se compara. O Olavo, eu tava entre triste e feliz naquela entrevista com ele, porque o Jardim das Aflições, quando eu vi o filme do Josias Teófilo, né, eu já conhecia o livro, porque o livro é dos anos 90, qualquer pessoa que fez filosofia tem toda uma história, aquele livro é odiado na universidade e tal, mas é um livro importante, né, é um livro de filosofia importante no Brasil. E aí, quando eu vi o filme do Josias Teófilo, eu resolvi e falei, não, deixa eu entender esse livro aqui, porque primeira vez que eu olhei, não entendi nada e fui ler direito. E o livro é um clássico, entendeu? É um livro de uma envergadura, assim, tipo, outro nível. Não tem nada a ver com essa palhaçada que faz no Brasil, é filosofia mesmo, né? A tese do livro é muito boa. Aí eu tava triste, falei, cara, como é que esse cara não é reconhecido aqui? Então eu tava um pouco diferente do Felipe, porque ali eu tava pensando, como é que no Brasil todo chamam esse cara de charlatão? Que absurdo, cara. Então eu estava eu estava assim, vivendo esse tipo de emoção, né? Paradoxal, falei, por que a gente trata tão mal as pessoas mais brilhantes que a gente tem, né, no Brasil? Que a gente não dá valor, na verdade. Você falando de filosofia, eu não posso dizer que eu odeio, sabe? Eu tenho uma aversão muito grande, mas por quê? Porque os professores de filosofia que passaram por mim foram horríveis. Eu nunca entendi filosofia da forma correta, eu nunca vi a filosofia como realmente uma matéria interessante para estar ali falando. Na verdade, eu nem sei exatamente o que é filosofia e quando nasceu essa filosofia.
Você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Olha só, Camila, tem um diálogo do Platão que chama os apaixonados ou os amantes rivais, né? É um diálogo. E esse diálogo, o tema principal dele é a filosofia. Ele é um diálogo socrático. Então, o Platão encena o Sócrates conversando com dois homens ali, que um deles não tem autoconhecimento nenhum e o outro tem. E o diálogo, embora seja super curtinho e simples, o tema dele é a filosofia, né? E eu dei uma aula quando eu dei uma aula sobre esse diálogo no curso Ascensão da Inteligência, tem um corte, que é o comecinho dessa aula, em que eu defino filosofia. E aí eu vou tá lá no YouTube, eu coloquei, aliás, essa semana, essa aula foi do ano passado, mas eu postei essa semana, porque é importante, é um corte que tem que virar público, né? Eu acho que foi ontem. Foi ontem. E aí, eu vou repetir aquilo, a filosofia ela é um compromisso. É um compromisso. A filosofia é um compromisso e as pessoas que abraçam esse compromisso, elas vivem de uma outra maneira, elas de fato cultivam a consciência, elas de fato se aproximam da alma, elas de fato tomam consciência da falibilidade, da profunda ignorância, etc. E isso tudo as conduz a um aprimoramento da personalidade. Então, a filosofia ela não é tipo um saber que você fica expondo para os outros, ela não é um instrumento para você exibir a sua cultura para os outros, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com autoconhecimento e conhecimento do mundo, né? E é uma invenção do gênio grego, ponto final. Os gregos concebem a filosofia, não tem nada, filosofia oriental, não, filosofia é uma criação do Ocidente e dos gregos, do gênio grego. E o que tem a ver realmente é com a capacidade de descrever a nossa experiência do mundo em termos especulativos, abstratos, conceituais, em termos simbólicos. Então, a gente consegue recriar na linguagem a nossa experiência da realidade, que ela é indizível, essa experiência. Mais intimamente, a gente encontrou uma maneira de dizer com a filosofia. Então, é um negócio importantíssimo. É por isso que eu digo que ter essa experiência e trazer a filosofia para o cotidiano é algo que melhora a vida de qualquer pessoa. E é nessa direção que eu trabalho no meu canal do YouTube, nos meus cursos, etc. Eu gosto de trabalhar com o público geral. Sou professora de filosofia, no sentido mais formal de, não, quem foram os filósofos dessa época, o que eles propuseram? Sim, também. Mas, para o público em geral, eu falo que é o que mais importa. Por isso que eu falo tanto de filosofia antiga. Porque a filosofia antiga é a filosofia de fato. O resto é complemento. Platão é herdeiro disso, que é o que o Olavo chamava, que é o que as pessoas chamam de projeto socrático, né? O Olavo, quando ele fez o COF, o que ele fez foi colocar em prática o projeto socrático, educar pessoas. E o que é educar pessoas? Antes de mais nada, é permitir que essas pessoas compreendam a si próprias, entendam do que elas são feitas, examinem as próprias opiniões, sejam capazes de reconhecer os erros que condicionam os seus atos esses que as fazem sofrer, mesmo quando elas acham que não, né? Ou seja, é toda aquela capacidade reflexiva que faz com que nós tenhamos mais consciência de nós, da vida, das nossas ações, das consequências das nossas ações na vida do outro, e etc. Então, o que eu diria é o seguinte, lá pelo século XIX, com a ascensão das ideologias, positivismo de um lado, marxismo de outro, entra na moda aquilo que vai criar essa versão geral, que não é só sua, viu, Camila? É geral, pela filosofia, porque a filosofia ficou ali no colo dos universitários, e aí é uma coisa muito chata. É uma coisa muito chata, porque eles ficam analisando o sistema. E assim, vamos entender que a filosofia tem 3 dimensões: a existencial, a cética, que é a examinativa, skepticos, né? É o examinador, em grego, é aquele que examina. Então, na universidade, você só pratica essa dimensão da filosofia, a examinativa, ficar examinando doutrina. Como esse filósofo resolveu esse problema? Como ele entende que esse problema tem a ver com aquele outro? Né? Mas você tem a dimensão existencial, é o que a filosofia faz comigo enquanto pessoa. Tá. E essa dimensão existencial, ela se perdeu. Por que ela se perdeu? Porque a existência humana,
E a autoridade para se fazer política estão atreladas a outras coisas. O que o Marx diz ali na sua, entre muitas aspas, filosofia? Chega de tentar compreender o mundo, agora é hora de agir sobre ele. Como assim chega na hora de compreender o mundo? Se a nossa ignorância é infinita, se a gente nunca saberá o bastante, como assim chega de pensar sobre o mundo? A gente nunca saberá nem 1% do mundo. E você já está falando que chega e vamos agir sobre o mundo? Aí isso mata a filosofia, isso é uma facada nas costas da capacidade reflexiva de todos nós, entendeu? E aí é a defesa do seja um porra louca e haja sem pensar, basicamente é isso. E por outro lado, você tem o positivismo e o cientificismo, que é aquela visão segundo a qual o método da ciência produz conhecimento. Então, conhecimento é aquilo que foi feito segundo o método científico. E qualquer outra coisa não é conhecimento. E aí a filosofia perde o estatuto de ser a grande educadora. Porque como é que algo que não é nem conhecimento vai ser a grande educadora? Então, assim, essas coisas matam a filosofia. E aí o século XX todo é caracterizado por uma aversão à especulação. A gente perde a capacidade de... Porque, olha, o que é especulação? É essa meditação que a gente fica aqui com os nossos pensamentos, pensando, puxa, isso que eu fiz? Por que eu fiz isso? Porque eu penso assim? Mas por que eu penso assim? Porque eu fui educado dessa maneira? Por que eu fui educado dessa maneira? Será que essa minha educação, ela é completa? O que ela tem de bom, o que ela não tem? Sabe essa coisa de a gente ficar pondo tudo na balança e fazer aquele exame geral? Isso no campo da compreensão, da tradução disso em símbolos, em conceitos, o nome disso é especulação. Então, a gente tem essa meditação mais íntima. Agora, imagine isso no nosso discurso sobre nossa natureza, a natureza do mundo, natureza da realidade, natureza da linguagem, natureza da mentira, natureza da verdade. Quando a gente começa a falar sobre esses fatos todos e esses aspectos todos da realidade no linguajar simbólico, isso é filosofia. Isso é você especular, entendeu? Isso é você fazer um exame no campo da inteligência sobre a realidade. Você está no plano do invisível, no plano abstrato, mas você está falando sobre o mundo, tá? E isso a gente desaprende. O século XX desaprendeu. Um autor importante, que é um grande estudioso aí de Platão, que é o Giovanni Reale, que escreveu um livro importante sobre Platão, para uma nova interpretação de Platão, o Giovanni Reale diz, tanto o cientificismo quanto o marxismo desvalorizaram a especulação, então a gente tem que voltar a ler os filósofos gregos para a primeira coisa, voltar a aprender a refletir, entendeu? Eu acho que o primeiro ponto é esse, a gente convive com Platão, porque Sócrates não escreveu nada, né? O que a gente tem de Sócrates, o melhor, quem mais deixou testemunho é Platão, a gente começa a conviver com aquele exame profundo do real e de si mesmo, etc., e a gente fala, tá, isso aqui é que é pensar. Aí a gente volta a entender, a recuperar o sentido do especulativo na nossa vida. Agora, por trás de tudo isso que a gente vive, por trás da decoração da sua salinha, da minha e a da Camila, tem muito pensamento, tá? Até por trás dessa nossa comunicação tem muito pensamento. Pensamento que colocou, por exemplo, a tecnologia no centro da sociedade. Que isso foi algo que foi criado mentalmente no século XVII. Então, a especulação, na verdade, está por trás de tudo na nossa existência, só que a gente não sabe mais. E aí a gente... O nascimento das ciências vem na especulação. A filosofia é mãe de todas as ciências, né? Só que assim, qual a diferença da filosofia e das ciências? A filosofia busca o conhecimento do todo. As ciências, as várias, a biologia, a medicina, que é uma ciência aplicada, a física, a química, etc., elas procuram compreender e descrever aspectos da natureza. O mundo físico, aquilo que Platão chama de mundo sensível, que é o mundo das coisas palpáveis, que nos afetam, a luz, a força, os corpos, né, os componentes, imagina a tabela periódica, o quê? Os componentes mínimos que formam a matéria em movimento, né? Então, as ciências se ocupam desta dimensão da realidade que é o mundo físico, mas a realidade não é só isso, ela vai além disso. E a especulação procura compreender a articulação dos princípios invisíveis da realidade com a própria realidade. Então, é um esforço, entendeu? Que dá uma comichão na gente, porque a gente desaprendeu.
e é difícil, não é fácil. Com certeza. Imagine para quem não tem toda essa ideia do quanto a filosofia serve para a nossa vida, né? De quanto a filosofia é esse poder que a gente precisa ter para lidar com tudo, né? E até o autoconhecimento em si. Você falando, eu parei para refletir o quanto eu tenho de filosofia na minha vida e eu não sabia o que era a filosofia. Então, e aí e não é um negócio tão difícil de saber o que é filosofia, porque a gente já pratica o tempo todo, entendeu? Qualquer pessoa que de fato se interessa em examinar-se, qualquer pessoa que, enfim, ouça a própria consciência, tem um sentido do especulativo que, se ela transborda para o campo do conhecimento, ela já está com o pezinho na filosofia. Então, não é algo distante de nós, é algo para o que a nossa natureza nos induz, entendeu? Então, é algo que é típico do ser humano, que é um ser racional, como dizia Aristóteles. Mas como a escola em si, né, que foi que eu vi mais, a escola e a faculdade, que foi muito pouco também, induz e deturpa essa filosofia, a gente não quer nem conta. Quando o Felipe chegou com alguns livros que ele comprou, Diálogos de Platão, Diálogos de não sei o quê, eu falei, meu Deus, para que tudo isso, Senhor? Não precisa não, deixa aí. Bora comprar outros livros. Mas você sabe o que é complicado, né? Olha, eu já atuei como professora de filosofia. Hoje em dia eu atuo numa instituição que é de excelência. Eu fico admirada, assim, com a qualidade das aulas dos meus colegas, e eu percebo isso pelo nível dos alunos, né? É uma coisa muito rara. Em geral, os professores de filosofia são todos muito ruins, porque a filosofia virou um lugar em que a militância prevaleceu. Então, as pessoas não se pratica mais filosofia, muito menos nas universidades. O que se faz nas universidades? Exame de doutrina. Eu sou especialista em Heidegger. Tá, o que é filosofia? A pessoa não sabe definir. Segundo Heidegger, filosofia é ABC. Não, meu amigo, eu não quero saber como Heidegger definiu a filosofia, eu quero saber o que é filosofia. Então, isso os professores de filosofia universitários não são capazes, muito menos os de ensino médio. Né? São mal formados, não leem, não estudam. E assim, o importante não é nem eu não ler, não reflete sobre o que leu. E não sabe ler, por exemplo, você vai ler Platão, tem um jeito certo de ler Platão, você não pode ler Platão de qualquer jeito. Você tem que entender que, para começo de conversa, o essencial de Platão é o que não está no texto, mas é aquilo que você deve ser capaz de capturar, porque o texto aponta para os princípios maiores. Você deve ser capaz de, com esforço de lendo Platão, e tentando compreender o que é indizível e inexprimível em linguagem, ou que nem faz sentido colocar linguagem, mas o que está por trás da mensagem daquele texto, você tem que chegar lá, entendeu? No que não está no texto, senão você não compreende Platão. Você vai ver um monte de incoerência, inconsistência entre os diálogos, vai achar que ele é ruim, que ele argumenta mal aqui, né? Sendo que o que importa é o estado de espírito em que ele te coloca. Porque os diálogos de Platão têm uma finalidade muito explícita, muito clara. Eles querem induzir no leitor o estado de espírito que predispõe à prática filosófica. Então, eles querem fazer aquela chacoalhada, sabe que o Olavo fazia, quando ele percebia que o pessoal estava precisando tomar uma bronca? Essa é a ideia, né? E aí, peraí, amor, rapidinho. Ainda seguindo essa sequência que você estava falando, e eu fico preocupada em relação ao meu filho, que tem 11 anos e começou a ter matéria de filosofia. O que meu filho de 11 anos vai entender de filosofia? Eu fico assim, não tem por que ter filosofia no 6º ano. O que vai trazer ali para ele? O que ele vai começar a especular? Ele não tem nem pensamento crítico direito, não sabe nem fazer análise crítica. Bom, mas ainda bem que ele não sabe, porque uma pessoa de 11 anos não sabe mesmo fazer análise crítica, e demora para alguém conseguir fazer. Para você criticar algo, primeiro você tem que ter entendido. Para você conseguir entender algo, primeiro você precisa amadurecer. E uma pessoa de 11 não teve nem tempo de amadurecer. Né? Então, assim, o que você faz com 11, 12 anos? Você aprende sua língua, domínio da linguagem. A coisa mais importante é a formação do imaginário, domínio da linguagem, senso de proporções, matemática. É isso que você faz. Agora, por que ele tem filosofia na escola? Porque no Brasil, educação é lobby de fileiras políticas. Então, o pessoal da filosofia, da turma ali da USP, sobretudo, para que eles conseguissem empregar todos os doutores que eles formam,
que doutor em filosofia vai fazer? Me diga, Camila, doutor em filosofia vai fazer o quê da vida? Só vai ser professor universitário, concorda? Então, eles precisam justificar a abertura de vários cursos. Você não precisa ter graduação em filosofia 20 no Brasil. 3 tá bom. Filosofia é vocação. Se tiver 3, tá bom, entendeu? Na minha turma, era um curso integral. Formaram 5 de 30. Tinha 30 vagas, o pessoal achava pouco. Formaram 5. Entendeu? Então, assim, é um curso vocacional. Eu sempre brinco um pouco, eu tenho muitos amigos padres, né? Eu sempre digo, a filosofia é carreira de padre, entendeu? Porque é vocacional, né? E aí, o que acontece é que para que esse pessoal da USP, que fez doutorado lá, tivesse emprego, foi preciso abrir uma série de graduações em filosofia pelo Brasil. Mas como é que você justifica essa abertura? Dizendo que filosofia na escola é imprescindível, precisa ter, porque aí você cria vagas de emprego e justifica a criação de departamentos universitários e produz hegemonia ideológica por um lado e corporativismo entre os doutores em filosofia saindo da USP por outro, que são, assim, umas grandes porcarias. Na Bahia, por exemplo, tem um senhor lá da UFBA, que chegou a ser reitor, o Zé Carlos, não sei das quantas, ou João Carlos, esqueci o nome dele, é um professor lá da UFBA, se formou, ele é o cara da Marlena Chauí, que arrumou trabalho para todo o pessoal de São Paulo aí, na Bahia, entendeu? Então, o objetivo de ficar abrindo mão de graduação é esse, é corporativismo da USP, e a consequência é um aluno de 11 anos ter que aguentar um doutrinador retardado na sala de aula. Bem isso, aí eu fico neurótica já, perguntando, o que teve na aula? Me conta, o que você está aprendendo? Não, mas não teve nada ainda não. Ele falou que filosofia é amor ao conhecimento. Eu fiz, não tá ruim. Eu fiz, não tá ruim não. Vamos lá, vamos para frente. Mas eu fico bem examinando para não acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Aí eu cheguei a odiar a filosofia. Uhum. Mas eu acho compreensível que que as pessoas odeiem filosofia, né? Que você tenha odiado filosofia. Eu acho compreensível, considerando o que os professores universitários fazem com a filosofia. Eu sempre amei filosofia, mas a universitária, assim, me dava uma tristeza infinita, né? Ainda mais porque eu gostava já. Aí eu vi o que se fazia com ela na universidade, eu falava, nossa, que horror, que tristeza. Isso aqui tá errado, né? Tive alguns professores bons ainda, mas dos colegas que eu conhecia aí em Feira de Santana, nossa, tudo porcaria. Só gente ruim. Tinha um professor bom que era o de medieval, ele era um bom professor. Né? Ele expunha muito bem e tal, mas porque ele estudava os escolásticos, né? E a escolástica, ela mantém o espírito original da filosofia, que é esse criado na Grécia. Agora, de resto, dos de contemporâneo, então, um pior que o outro. Então, é normal, é claro que as pessoas vão detestar, né? Agora, você quer saber o que é filosofia? Dá uma olhadinha no Olavo de Carvalho, que aí você vai ter uma visão mais fiel. Bruno, eu ia te perguntar, você até comentou um pouco aí, mas eu queria saber mais sobre os principais erros de interpretação que as pessoas cometem ao ler os diálogos de Platão. Caramba, são muitos. O Platão é um autor muito antigo. Ele é o único autor antigo cuja obra foi integralmente preservada, então a obra completa dele a gente dispõe. Isso não acontece com quase nenhum filósofo antigo. E ele é lido há muito tempo, né? Ele é o mapa da filosofia ocidental ali, é Platão. Então, que ele já foi mal interpretado nessa vida não está no gibi. Porque o problema é que os textos do Platão não te fornecem o suficiente para você compreender filosofia e a filosofia de Platão. O texto te predispõe ao estado de espírito para você compreender o que é importante. E se você não compreende a função do diálogo platônico, você não alcança a filosofia de Platão. Só que as pessoas procuraram, durante muito tempo, ler Platão pelo texto. E a gente tem do século XIX para cá, existe essa tendência de associar o filósofo ao seu texto. E você entende que o texto te diz quem é o filósofo. E aí, algumas pessoas leem o autor integralmente, até tem uma visão, mas e quem lê um diálogo só? E interpretou com a cabeça tosca. Por exemplo, um exemplo mais conhecido de interpretação equivocada é a do Popper, num livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Ele caracteriza o Platão como um tipo ditatorial. Platão é um ditador,
Ele é o proto-ditador, ele é tipo o cara que inspira nazismo, essas coisas, o comunismo, entendeu? Ele é o inimigo da sociedade aberta. E, recentemente, eu roteirizei e produzi, não produzi, né, junto com os meus parceiros, a gente produziu um documentário sobre Platão, que eu convidei algumas pessoas que estudaram bastante Platão, justamente para a gente tentar dar para o público geral uma visão sobre Platão, real, né? Porque são muitos erros de interpretação. E esses erros de interpretação, muitas vezes são espalhados pelas pessoas que eu vou te falar minha hipótese. Basicamente, tem preguiça de pegar, separar 2 anos da sua vida para ler a obra toda de Platão. Você precisa de 1 ano para ler e 1 ano para reler, né? Você tem que reler. Então, assim, mas para 1 ano, você passe 1 ano lendo a obra completa de Platão, você vai fazer um bem a si mesmo. E aí você não vai cair nesses erros de interpretação, mas são muitos. Desde a ideia de que o Platão separa a sensibilidade, prazeres, corpo, de mundo ideal, o que é mentira, porque para Platão são realidades em tensão permanente, uma depende da outra, são dimensões da realidade, né? Não são realidades separadas, são dimensões da realidade. Um outro exemplo clássico é pegar a República, e o rei filósofo, nossa, isso aí é o exemplo do proto-ditador da sociedade de iluminados, é a origem do globalismo, você vai ouvir com as maiores besteiras, sendo que, na verdade, existe um exemplo concreto para Platão dizer que o filósofo é capaz de promover a justiça enquanto homem de Estado. O exemplo concreto era um filósofo pitagórico, foi um dos melhores amigos de Platão, chamado Arquitas de Tarento. Ele era filósofo pitagórico, ali vivia na Magna Grécia, que é na parte da Itália, e ele governou Tarento, ele foi eleito, né, como estratego e como figura política ali por 7 anos seguidos. E foram os 7 melhores anos da cidade. Platão falou, parece que o cara que é filósofo, em política, ele age bem, porque ele faz com que a justiça prevaleça, a justiça que é o cerne da política. Então, é isso que está por trás da ideia de rei filósofo. É o confronto de Platão com a realidade, entendeu? Eu acho que o maior erro de interpretação, que se desdobra em vários outros, é dizer que o Platão é um sonhador, no sentido pejorativo do termo, né? Sendo que é alguém que está profundamente compreendido e compreender as coisas que ele vive. Se ele soube tão bem falar de política, foi porque ele viveu coisas traumáticas na pele dele, viu Sócrates ser morto por causa de rixa política, ele próprio ficou prisioneiro, quase foi vendido como escravo, por causa da tirania do ditador lá de Siracusa, do tirano de Siracusa. Então, Platão teve experiências políticas traumáticas o suficiente para ele perceber o quão grave podia ser a falta de justiça na política, entendeu? E também perceber que, caramba, parece que a política não garante a felicidade, entende? Então, são inúmeros os erros, tá? A única maneira de você conhecer um autor qualquer é lendo esse autor, e fazendo um esforço, e tendo honestidade, procurando ajuda de pessoas melhores do que você, para comparar a sua interpretação com a dessas pessoas, até que você tenha capacidade de confiar mais no seu taco. Mas isso é um longo processo, demora pelo menos algumas décadas aí. Pegando esse gancho que você falou de Platão, Sócrates, eu queria te perguntar como é que a gente pode se inspirar na figura de Sócrates para a gente lidar com esses problemas que a gente tem na nossa época e do Brasil, né? Enfim, disso que a gente está vivendo. É interessante porque se a gente se inspira em Sócrates, eu acho que a gente vai em cana rapidinho. Não sei se é uma boa ideia, porque o Sócrates, ele tem a coragem da verdade, né? Ele é aquele que entende que o cuidado com a melhor coisa que você pode oferecer a alguém é a verdade. E ele irritava os atenienses, ele dizia a verdade para pessoas muito vaidosas. As pessoas se irritavam e além, às vezes ele tomava até tapa. Os caras iam lá e davam tapa no Sócrates, de tanto que ele irritava. Ele pegava um cara que se achava o máximo. Aí ele ia lá e ia perguntando as coisas para o cara, no final das contas, percebia que não sabia responder. O cara se sentia humilhado, ficava irritado e tinha ódio de Sócrates. Então, como o Sócrates era alguém profundamente comprometido com a verdade e a mentira, a hipocrisia, isso que a gente chama de diplomacia, é fundamental quando a gente vive num ambiente sem liberdade política, que é o brasileiro. Se você seguir o exemplo de Sócrates, você vai ter problemas com o Xandão. Então, é melhor você tomar um cuidado aí e você entenda o que fez Sócrates como exemplo do problema, do escândalo que causa
a liberdade associada com a verdade. Se você pega esses dois ingredientes, liberdade de consciência mais verdade, você vai causar um escândalo na sociedade. Porque você vai confrontar as pessoas com muitas coisas que elas não querem ver ou não querem admitir. E, sobretudo, pessoas em altos cargos de poder. Sim. Ô, Bruna, quando o Platão volta lá, ele é vendido como escravo, né? E Na verdade, ele cai numa... O Dionísio quis ferrar com ele mesmo, o tirano de Siracusa, e mandou ele de volta para Atenas desembarcar numa cidade, ali, era na costa de Atenas, é uma ilha do lado, só que estava em guerra com Atenas. E aí, na antiguidade, era assim, Platão era cidadão ateniense. Se ele estava num território que estava em guerra com o ateniense, automaticamente ele era prisioneiro. E o prisioneiro de guerra era vendido como escravo. A sorte é que estava passando um amigo de um amigo ali que resgatou ele desse destino. Mas aconteceu. Aí ele vai e funda a Academia de Platão, né? Sim, Eu queria saber de ti o seguinte: existe alguma relação dessa Academia de Platão com o que é hoje em dia as universidades? Eu sei que passou tanto tempo, 2000 anos, mas tem alguma relação? Poderia ter, né? As universidades, elas são criadas na Idade Média. Então, as universidades, elas são ambientes institucionais em que, em salas, você tem acesso ao exame de teses. A academia, eu diria, de Platão, é muito mais do que isso. Porque, como eu disse, a filosofia tem mais de uma dimensão. E o exame de teses é uma dimensão pequena. A parte principal é o que a reflexão faz com você em termos de modelar a sua personalidade. No sentido de que você vai se dirigir à excelência, buscar sempre o melhor, ser uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor é o quê? Uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais autoconsciente. Ah, mas eu sou ignorante. Tudo bem, você tem consciência disso? Então você já tem uma coisa que muita gente não tem. Parabéns para você. Você entendeu? Você já está no bom caminho. Então, a academia é um modelo de aprendizado que é muito distante da universidade. A universidade, ela está mais próxima ao modelo de escola criado na Idade Média, e foi, digamos assim, a criação de um modelo parecido, mas no âmbito do ensino superior, né? A Academia de Platão, ela tem muito mais a ver, por exemplo, com a sociedade iniciática pitagórica, com as sociedades iniciáticas antigas. Iniciáticas no sentido de que participar da academia exige uma conversão. Como assim conversão? Você vai ter de mudar de vida, você vai ter de repensar a sua vida, repensar seus valores, repensar se você está fazendo bom uso da medida. Né? O Platão tem aquela frase, não entre aqui se não souber geometria. Por quê? Sem geometria ninguém tem nem senso de proporções, né? Sem geometria você não vai entender, você não vai ser capaz de especular, porque entre a especulação filosófica e a percepção, que é a forma de lidar com a realidade mais primária, que é pela sensibilidade, a gente vê, a gente enxerga, a gente ouve, né? A gente sente cheiros, etc. Entre a percepção e a especulação, tem um caminho no meio que é a abstração. E a matemática é o exercício no campo da abstração. Então, é como se ela fosse um treinamento para a especulação, né? E é na especulação que você consegue alcançar o conhecimento. Só que a academia, ela tem uma característica. É no convívio com o mestre que você vai fazendo exercícios espirituais até você aprender, né, pelo exemplo do seu professor, do mestre, como é que você trilha aquele caminho. Então, é evidente que na universidade, você tem professores que são bons exemplos? Você tem. A genialidade de um professor que tope seu caminho pode te inspirar? Sim. Então, você vai ter esses componentes que podem ter algo em comum com a academia. Mas, enquanto modelo de educação, são coisas muito diferentes, tá? E a universidade realmente é uma criação medieval que não tem nada a ver com as escolas de filosofia da antiguidade que tiram seu modelo da sociedade iniciática pitagórica. É um negócio bem diferente. Tá. Eu queria conversar sobre um ponto em relação à apologia de Sócrates e o Fédon. Tem um livro do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, que o personagem, ele
basicamente ele nunca pensa na morte. E ele vive a vida toda meio que se afastando das dificuldades. Aparece uma dificuldade, ele dá um drible e se afasta. A vida de trabalho dele, que ele é tipo um juiz, é uma vida mais meio de aparências, né? Ele se casa, inclusive, para melhorar essa aparência dele perante a sociedade. Então, a escolha que ele faz em relação à família, os problemas que começam a aparecer na família, por exemplo, que exige a atenção dele com o filho, de ele estar mais presente na família, ele acaba se afastando mais dessas dificuldades e voltando-se mais para o trabalho. Então, ele meio sempre está driblando essas dificuldades para ter uma boa vida. No entanto, aparece uma doença para ele, que ele não consegue mais driblar, acha que vai resolver e não resolve. E isso faz ele dar de cara com a questão da morte e ele entra em desespero. A gente meio que passou um pouco por isso também em relação à pandemia no Covid. Forçou as pessoas a ficarem em casa e o medo da morte bateu para muita gente que não tinha pensado sobre ela. Eu queria te perguntar o seguinte: como é que esses dois diálogos, que a apologia na questão do julgamento de Sócrates e no Fédon, que narra ali os últimos instantes, os últimos momentos, como é que esses dois diálogos podem nos ajudar em relação à vida e em relação a pensar sobre a morte e a vida e como viver a vida, enfim. É interessante essa relação que você estabeleceu com a morte de Ivan Illich, porque o que acontece com o personagem é que ele fica protelando o exame de consciência, né? Que é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia. Então, assim, você vai protelar o exame de consciência, que espécie de vida você está vivendo. E é isso que um pouco que diz o Sócrates na Apologia. Ah, vocês querem que eu pare de ter essa minha atitude, de examinar a mim e a todos que estão ao meu redor? Uma vida assim não é digna de ser vivida. Uma vida sem exame de consciência permanente não é digna de ser vivida, porque é ali que está a expressão máxima da liberdade, tá? E no Fédon, ele diz que não faz sentido que os discípulos estão todos em volta chorando, né? Ai, Sócrates, você vai embora, tal. E ele, pelo amor de Deus, vocês parem de frescura. Porque o filosofar é um preparar-se para a morte, no sentido em que, quando você está buscando o conhecimento, você está se aproximando da alma, da inteligência, né? Cuja sede é a alma. Então, a alma é a sede da inteligência, porque a sensibilidade, o ouvir, escutar, tal, a sede disso é o quê? O corpo. Tanto que isso tem a ver com, quando a gente fala de função cerebral, todos os neuropsicólogos adoram falar em cérebro, mas por quê? Porque tem a ver com a sensibilidade, com a dimensão física, corpórea. Mas nós, seres humanos, não somos apenas isso. Nós temos uma dimensão que a gente chama de espiritual. Ela é invisível, não tem a ver com a sensibilidade, ela está além da sensibilidade e é o que nos possibilita nos transcender. Bom, a busca pelo conhecimento tem a ver com essa dimensão, né? E o que o Sócrates fala ali no Fédon é o seguinte: meus amigos, passei a vida inteira fazendo filosofia. Por que é que vocês acham que eu vou ter medo da morte? Se a morte, e aí ele evoca uma imagem que é pitagórica, né? Há analistas que dizem que isso vem do orfismo, que é a religião dos mistérios grega, e outros que dizem que vem de Pitágoras, mas pouco importa. Qual é a imagem? A imagem é que o corpo é a prisão da alma. Mas a prisão em que sentido? No sentido de que a sensibilidade meio que perturba a inteligência. A gente está tentando pensar, e a sensibilidade promove o tempo todo uma série de distrações na nossa reflexão. Então, a gente está meditando profundamente, a gente está quase entendendo ali uma verdade difícil, de repente a gente sente fome, a gente para, a gente interrompe. De repente a gente precisa ir no banheiro, aí o filho chama, porque teve um problema. Então, a dimensão do físico, a dimensão do cotidiano, aqui nós estamos atrelados, porque nós somos feitos de corpo, elas, digamos assim, que limitam a nossa capacidade especulativa, né? Elas limitam. E aí o Sócrates está dizendo, a minha vida inteira eu tentei ficar ali, me aproximando da alma tal, sendo limitado pelo corpo. Vocês acham que agora que minha alma vai se libertar do corpo, que ela vai voar feliz? Eu estou achando ruim com isso. E ainda tem um complemento, ele ainda faz uma distinção que está na origem até do nosso imaginário cristão do paraíso e inferno. Ele faz uma diferenciação sobre o lugar para onde vão as almas dos que foram bons, dos virtuosos, e a alma onde vai parar, a alma para onde vai a alma dos canalhas, né? E aí ele diz, e eu tendo sido
alguém que me preocupei com a excelência, certamente vou para o lugar bom. Então, a minha alma vai se livrar das perturbações do corpo para se concentrar naquilo que ela buscou a vida toda, que é a verdade, o conhecimento, e, além de tudo, vai para um lugar bom porque eu fui virtuoso. O Fédon é um diálogo em que o Platão associa ao sábio aquela caracterização como o homem mais justo possível, né? Ali no Fédon, a gente percebe que o sábio, o modelo de sábio, que foi Sócrates, é aquela figura do herói, ocupa o espaço de herói na mentalidade filosófica e platônica. Então, o Sócrates é realmente o herói ali de Platão. E o que tem, como é que pode nos ajudar essa visão, né, de Sócrates? Primeiro, você está com tanto medo da morte assim, mas como é que você tem vivido? Você não tem medo da maneira como você tem vivido? Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer. Vocês têm medo de morrer? Tá bom, você tem medo de morrer, mas você não tem medo de encarar sua consciência vivendo como você tem vivido, amigo? Sério? Isso não te preocupa? Viver da maneira como você tem vivido? Né? Esse é um ponto importante para a gente se perguntar. Que vida é digna de ser vivida? Aquela com exame de consciência ou aquela que você vai deixando a vida te levar e fazendo uma besteira depois da outra? Né? Você devia ter medo de viver, não ter medo de morrer, né? Nessas circunstâncias. Segundo ponto, que eu acho que esses diálogos podem nos ajudar, né? A questão do Fédon. Faz sentido em temer a morte se a alma é eterna? Se a alma cede da nossa essência, assim, centro da nossa personalidade, se a alma ela é eterna, se a gente tem a vida eterna na alma, por que a gente tem de ter medo da morte? E aí fica a pergunta, o que é alma? As pessoas dizem que a alma é uma bobagem, é um negócio que nem existe. Mas então, o que é que faz com que você saiba que você é sempre você? Porque cada dia a gente muda, né? A realidade sensível é a mudança permanente. A gente está o tempo todo, a gente envelhece a cada segundo, entendeu? A gente já não é o mesmo que a gente foi antes. Então, ela é mudança perpétua. Mas a gente sabe que nós somos nós e não outra coisa. Eu estou mudando a cada segundo, mas eu sei que eu sou eu. Por quê? Bom, porque a alma me garante a percepção de mim mesma. Então, é ali que está a minha essência. E a alma tem a vida eterna. Então, qual é o sentido de ter vida da morte se você confia na imortalidade da alma? E a imortalidade da alma é também um ponto central do Fédon, né? Então, são diálogos que nos convidam a pensar sobre duas coisas: como temos vivido nossa vida e por que temer a morte, entre aspas, se uma parte de nós é eterna. É baseado nisso que o Olavo pediu para a gente fazer o exercício do necrológico, né? É mesmo? Eu não sei porque eu não fiz o coffee, mas todo mundo me conta. Que legal. É porque justamente um amigo seu vai escrever tipo um artigo de jornal falando sobre você depois de você ter morrido, falando sobre quem foi você durante a vida. E a ideia é justamente para que a gente comece a refletir sobre o seu eu ideal. Quem é o seu eu ideal, quem é o seu eu perante Deus, quem é o seu eu perante a morte. E aí entra aquela questão da ideia dos náufragos, de quais são as ideias, quais são as crenças que sobrevivem quando a gente está prestes a morrer. São essas ideias, são essas crenças que você deveria dar importância, deveria dar valor. Certamente. Bruna, em relação à questão de Sócrates, o tratamento que ele recebeu da democracia grega lá, em 399, eu queria saber o seguinte: como é que Platão e Aristóteles enxergavam a democracia? Olha só, também tem muita distorção aí, né? Tem alguns aspectos históricos que são importantes. A gente tem ali, no finalzinho do século V, a Guerra do Peloponeso, né, entre Atenas e Esparta. E ao longo na Guerra do Peloponeso, você tem
a perda de grandes lideranças do mundo ateniense. E vão ficando os porcarias. Ao mesmo tempo, alguns grupos têm interesse na guerra, porque rola uma possibilidade de fazer um uso talvez não tão moral assim do tesouro, né? Tanto que tem uma peça lá, Lisístrata, do Aristófanes, em que ele deixa claro que alguns dos atenienses que eram a favor da continuidade da guerra estavam muito mais interessados no desvio de dinheiro da cidade. Então, você tem uma série de questões concretas em torno da Guerra do Peloponeso. O ponto é que quando a Atenas podia ter vencido a guerra, tá? Quando Nícias, que é inclusive um general que aparece no diálogo Lácteos de Platão, que é um diálogo ali, que é um diálogo dos generais falando sobre coragem. Direita inteira devia ler esse diálogo, que eles não entendem nada de coragem, é muito interessante. E o Nícias, que foi uma personalidade histórica, o Lácteos também foi, mas o Nícias mais importante, ele fez a paz. Foi uma liderança super importante, né? Fez a paz de Nícias, que foi, chega de guerra, ele era contrário à guerra. Mas aí ele acaba morrendo quando o genial, apaixonado lá de Sócrates, um discípulo de Sócrates que gostava muito dele, o Alcibíades, tem a ideia de eles fazerem um cerco da Sicília, porque a Sicília teve problemas com Esparta, e Atenas foi lá libertar a Sicília. Isso reacende a Guerra do Peloponeso, né? E aí, mas antes disso já tinham retomado alguns conflitos. E aí o que acontece? O Nícias morre e a guerra continua. E aí a Esparta ganha. E aí quando Esparta ganha, Esparta impõe a Atenas uma oligarquia governada pelos chamados 30 tiranos, que eram 30 magistrados que iam governar a cidade e impor uma nova constituição, uma constituição que deveria parecer mais com Esparta. Só que o regime de Esparta era diferente de Atenas. Atenas é democrática. Esparta, você tem 2 reis. É diferente, é totalmente diferente o modelo, né? E aí os atenienses ficam irritados, eles não querem esse modelo. E uma das figuras importantes no chamado governo dos 30 tiranos, que foi a oligarquia dos 30, foi um tio do Platão, o Critias, que foi discípulo de Sócrates. Tá? E esse governo foi horrível, abusivo, tirânico. O Platão foi convidado a participar, não quis, falou, Deus me livre, vocês estão loucos. Vocês estão loucos, tá? Os democratas não são grande coisa, que estenderam essa guerra, desviaram dinheiro, fizeram besteira, mas olha o que vocês estão fazendo. Platão saiu fora, né? E aí o que acontece? Quando os democratas retomam o poder, que essa tirania dos 30 durou pouco, durou 7, 8 meses. Aí eles foram depostos, os democratas demoraram um pouquinho, mas consolidaram o poder. Quando eles consolidam o poder, já tem muita antipatia em torno de Sócrates, né? Primeiro porque muitos dos atenienses viam Sócrates como um sofista, e já tinham desconfiança dos sofistas, que tinham outro tipo de trabalho e eram estrangeiros, não eram de Atenas, né? Segundo porque tanto Alcibíades, que teve a ideia de ir para a Sicília, ferrou os atenienses. Aí ainda ele se bandiou para o lado de Esparta, sabe? Só fez besteira. Então, o Alcibíades e o Critias estavam associados à oligarquia dos 30 tiranos e eles estavam associados a Sócrates, né? Então, você tem esses detalhes de guerras de facções políticas que acabam usando Sócrates como bode expiatório para mandar um recado do tipo, pessoal aí, seus aristocratas, vocês fiquem na de vocês, porque a gente está aqui sacrificando o cara que vocês mais admiram, entende? Até o Platão saiu de Atenas quando Sócrates morreu e tal. Então, o Sócrates ele foi o bode expiatório de um momento de conturbação política em Atenas, decorrente da instabilidade no final da Guerra do Peloponeso. Então, a gente tem de ter um pouco de critério, né, para analisar a morte de Sócrates. Ele mereceu? Bom, claro que não, mas como é que você desfaz um equívoco que dominava a opinião pública toda? O Critias foi terrível para Atenas, e foi discípulo de Sócrates. Aí o Platão, por isso que o Platão fica tentando o tempo todo nos diálogos, em vários diálogos o Platão mostra como que o Alcibíades não ouviu Sócrates, por isso que fez besteira, e como o próprio Critias não ouviu o conselho do Sócrates, por isso que ele foi um tirano sangrento. Então, Platão tenta devolver a Sócrates a sua dignidade, né? O Sócrates não tem nada a ver com o fato. É a mesma coisa como o Olavo e uns alunos loucos dele, né? Tem uns alunos do Olavo que Deus me livre. Agora, você vai julgar o Olavo pela birutice de alguns dos alunos?
que são os burros, que ele próprio dizia, né? Aqueles que são burros ficam loucos. O que ele tem? Ele não tem como ter controle sobre as decisões dos alunos. Então, foi um pouco isso que aconteceu, né? E então, ele foi sacrificado no meio de uma disputa de facções. É interessante para a gente analisar como que os políticos, em geral, tratam todos aqueles que têm, de alguma forma, poder espiritual, né? Se aquele representa o poder espiritual que esses políticos desejam abolir da cidade, eles vão lá e matam a pessoa. Uhum. Nesses diálogos, eu acabei me deparando só com o de Fedon, que eu acabei estudando porque eu estava fazendo um curso na BP. É difícil, hein? Muito. Eu acho que não é o melhor para começar, não, o Fedon. E o Fedon sem ajuda é complicado. Quem que deu o curso? Foi o Bruno Lamoglia. Ele estava falando de vícios e virtudes. E aí eu acabei indo atrás desse discurso, desse diálogo, né? Para ver a alegoria do cocheiro, que são 2 cavalos. É o Fedro, na verdade é o Fedro. Eu entendi Fedon. Não, o Fedro é um dos diálogos mais bonitos de Platão e realmente tem a descrição da alma. E aí você tem o cocheiro, que é, digamos, a força de vontade. Isso. Os desejos, que é o cavalo rebelde, e o cavalo bom, que é a racionalidade, né? Isso, sim. Que é o primeiro cavalo, que ele é autocontrolado, e o outro cavalo que é arqueado, é impulsivo, né? E aí eu vejo muito na nossa cultura hoje as pessoas indo para o mau cavalo. Não, elas valorizam o mau cavalo como o caminho correto. Isso. E o cavalo dócil como o caminho careta, chato, besta, errado. Eu tô vendo que você concorda com o que eu tô falando. Então, o que você acha que vai trazer isso para gerações futuras daqui adiante, né? As consequências que isso vai acontecer. Olha só, Camila, veio uma entrevista ano passado, se eu não me engano, para o estúdio Quinto Elemento. E a entrevista foi justamente sobre inversão de valores. E eu expliquei, o que é inversão de valores? É você descrever tudo aquilo que é ruim como se fosse bom, e tudo aquilo que é bom como se fosse ruim. Que é justamente inverter aí o valor que se atribui aos 2 cavalos, né, do Fedro, tá? E ali eu falei sobre tudo isso. Na verdade, isso já aconteceu, isso vem acontecendo de maneira isso está acontecendo há alguns séculos, e no campo da cultura popular, isso está acontecendo explicitamente dos anos 60 para cá. Então, o que é legal? Deixa a vida me levar, toma droga, fica loucão. Então, assim, tudo aquilo que tem a ver com irracionalidade e descontrole é descrito como legal. E tudo aquilo que tem a ver com autocontrole, consciência, retidão, responsabilidade é descrito como algo ruim. O que acontece é que você vai produzir uma geração de crianças que vão ser profundamente infelizes, você vai ter só elevação de taxa de suicídio, porque ninguém suporta viver sob o jugo da irracionalidade, porque nós, seres humanos, somos seres racionais. E a irracionalidade, ela tem um papel na nossa vida, ela está atrelada à nossa alma, mas se nós nos submetemos à irracionalidade, a gente perde a nossa essência. O que é a nossa essência? É a nossa capacidade de sobreviver à nossa própria barbárie. Isso é a nossa essência. Tá, eu erro, mas eu sei que eu errei. Eu aprendo, vou lá e não repito. Nossa, eu ferrei uma pessoa. Caramba, eu me arrependo. Eu vou lá e a próxima vez eu peço desculpa. Então, o que será de nós quando nós, falando assim por linguagem popular, o que será do ser humano quando ele vir como uma coisa negativa, pedir desculpa por um erro que ele cometeu? O que será do ser humano quando ele vir como fraqueza a disposição em perdoar o outro e perdoar a si mesmo? O que será do ser humano quando ele perder a capacidade de transcender o conjunto de compulsões birutas que muitas vezes nos dominam em fases ruins da nossa vida? A gente vai ter seres humanos mortos por dentro, entendeu? A pessoa que se suicida, ela já está morta por dentro. Ela é pura dor. A pessoa tem suicídio porque ela não aguenta a dor. Ela quer parar aquela dor que tomou ela totalmente. Por que tomou ela totalmente? Porque a alma já não opera. A consciência está esmagada pela quantidade de dor resultante do irracional prevalecer. Então, é um negócio... A gente vai ter uma geração aí que vai sofrer muito, entendeu? Sim. O sofrimento não está em se controlar, o sofrimento está quando você não aprende
o valor Sim. do autocontrole. E, na verdade, já está existindo isso, porque Faz a tempo. taxa de suicídio está muito grande. Mas Muito grande. pega ali, desde a moda das bandas de rock dos anos 70, a quantidade de gente que morreu de overdose. O tal do grupo dos 27, morri com 27 anos com overdose, e o pessoal achando isso legal. Pô, isso é deprimente, não é legal? É Não. deprimente. E eu não sei se te contou, eu sou psicóloga, e eu atendo adolescentes que falam assim, o meu número está disponível no Google, né? Então tá muito fácil. Então eu chegava muito antes, pacientes, tipo adolescentes e tudo, chegava, eu preciso conversar, eu vou me matar, e aquela situação toda, e eu tentar ali falar, mesmo que não tenha uma consulta agendada, mas de eu me deparar com aquela situação, isso batia em mim, sabe aquele desespero, poxa, peraí, eu tenho que ajudar essa pessoa. E eu falava, certo, calma, respira, eu tentava ensinar alguma técnica ali rápida para ela relaxar e tudo, mas não escutava, porque justamente ela já nem tinha mais consciência. E aí as pessoas falam assim, mas quem se mata é fraco. Não é fraco. Não é, tem que ter coragem, mas quem se mata já está morto por dentro, né? Só está concluindo o processo. Né? Justamente, não é fraco. Quem se mata é muito forte, porque tá lidando com tantas dores psicológicas que a física é nada. Eu não diria nem que é uma pessoa que é forte, quem se mata é uma pessoa que percebe cujo último o último recado da consciência é: você está morto. É como se a consciência ali esmagada por aquela quantidade de dor absurda se levantasse no último momento para dizer: caramba, viver mergulhado na dor não faz sentido. E aí ele acaba tendo como reação a essa voz da consciência não o falar, tá, deixa eu ver como é que eu modero a minha dor, e sim o gesto de acabar com ela. Então eu vejo dessa maneira, né? Mas de qualquer modo, por que a pessoa só consegue reagir com o acabar com a própria vida? Porque a vida porque não tem mais nenhum sentido a vida dela. Então, essa perda gradual de sentido da vida, que vai andando junto com a confusão entre felicidade e prazer, ela realmente conduz a personalidade a esses estados de sofrimento profundo que, por uma série de confusões, levam ao suicídio, né? Então, assim, é um negócio bem grave, mas isso é algo que não é tão recente assim, mas a gente está vendo com uma profusão que antes a gente não via. Sim. Assim, o negócio popularizou de um jeito que, pelo amor de Deus, né? Você tem filho adolescente, você começa a ver... Por exemplo, a minha filha tem uma amiga que eu falava, não, pelo amor de Deus, você não... Se a fase dessa menina é uma menina que tinha pensamentos suicidas todos os dias. Todos os dias. E a minha filha me contava com choque. Ela tá sempre falando em se matar, em dor, em que a vida dela é horrível e tal. E a menina tinha umas olheiras profundas, né? E é engraçado que eu me pergunto, não tira o celular da menina, né? A internet, ela te conecta com o inferno, com o que tem de pior. Sim. Então, assim, os pais não ligam, né, para os filhos. Eu não sei como é que... Eu acho muito... Eu entendo isso aí. Uma pessoa de, sei lá, 20, 30, que fez um monte de coisa errada e, de repente, se sente sufocada pela dor, mas com 12... Mas é isso mesmo, são pais negligentes. O que eu falando antigamente, né? Quando eu atendia presencial, eu atendia muito crianças e adolescentes. E chegava muito esse discurso para mim, de que estou tendo pensamentos suicidas, que estou com vontade de me matar. E quando eu parava para observar, não tinha esses pais presentes, não sabiam o que essas crianças ou adolescentes estavam fazendo. Meio que não conversava, não tinha diálogo, eram os pais que estavam o tempo todo trabalhando, quando chegava já era de noite, aí já era na hora de dormir, comer e dormir, não tinha essa relação saudável que é para se ter. Então, essa criança ficava jogada ou na tela, né, quando era criança, ou adolescente mergulhada em vários estudos que meio que ela não conseguia ver para que aquela completude de estudo, para que ela está estudando aquilo ali. Para nada, eu vou estudar isso aqui, mas quando eu crescer, eu vou precisar disso tudo. Meio que chegava esses questionamentos para mim,
E eu falava, calma, vamos analisar direitinho, não é bem assim. O que você gosta de fazer? Vamos fazer uma lista das coisas boas que você tem na sua vida. Vamos ver uma lista de tudo que você já viveu, das coisas que você faz. Aí, e meio que era um processo muito dificultoso. E a questão é que pesava em mim também, porque eu me sentia responsável pelaquele adolescente. Eu parecia que eu era. Eu chegava em casa, o Felipe falava assim: amor, teu rosto chega até diferente. Eu fiz, pô, amor, eu escutei tanta coisa hoje que eu não consigo nem tá boa, tá leve, porque era muito pesado mesmo. Eles falando acerca da vivência que tinha, do peso que tinha. De, tipo, parecia como se eles estivessem carregando uma cruz muito pesada. E aí eu acabava me sentindo responsabilizada por isso, porque estava ali em tratamento comigo, sendo que eu sei que não depende só de mim, mas eu acabava pegando isso para mim, porque eu via ali uma vida inocente, onde os pais, certo? Ah, tá com problema, já com psicólogo. Delegam tudo, né? Isso eu falei isso em várias entrevistas também. Não adianta você delegar. Educar é difícil mesmo. É uma tarefa difícil, porque você tem que dar exemplo. Eu vou dar, assim, para falar um exemplo prático, né? Eu tive muitas oportunidades na carreira nos últimos anos, desde que o meu canal do YouTube apareceu, muitas. Não foi só Jovem Pan, foram várias. Eu cheguei a também receber uma proposta para trabalhar na Revista Oeste, que é uma revista que eu admiro. Mas o problema é o seguinte: qual é a minha ocupação principal? São meus filhos. E qual é o meu grande compromisso? É me melhorar como pessoa. Então, não adianta eu ficar 10 horas por dia fora de casa. Tá? Não é assim que eu vou dar equilíbrio para minha casa, para que eu tenha crianças realmente. Não estou dizendo que eu sou uma grande mãe, com certeza sou uma mãe cheia de defeitos, chata, e que briga. Mas, assim, eu estou aqui, entendeu? Minha filha sabe que eu estou aqui, na alegria e na doença, estou aqui, entendeu? E o pequenininho também sabe. Então, tem coisas assim, pô, será que é um negócio? Ai, tá, dane-se a carreira, dane-se a carreira. A carreira não é a coisa mais importante do mundo, a coisa mais importante do mundo é o amor, não é a carreira. Não é a carreira. Tem várias vezes que eu poderia, enfim, pegado um trabalho a mais, pegado um negócio mais, e falar, não vou nem pegar, porque eu vou fazer errado, vou fazer ruim, não vai dar certo, entendeu? Então a gente tem que saber abrir mão. E os adultos hoje acham que eles têm que pegar e ter o máximo de dinheiro possível, e eles não abrem mão de ter R$100 a mais para o filho ter saúde mental, entendeu? Então é um negócio insano. Isso aí é fruto desse materialismo, desse dinheirismo, dessa mesquinharia e desse deslumbre que tem as pessoas por ter, sei lá, R$500 a mais de limite no cartão. Mas sabe? Justamente isso aí. Essa mesquinharia baixa mesmo. Você tem que abrir mão, Não é tão importante assim você ter um plano de carreira. Não é. Tem coisas mais importantes do que isso. É justamente isso. E eu orientei até uma colega minha quando ela falou assim: eu trabalho, mas eu queria trabalhar pelo menos meio turno para ficar com meu filho. Eu fiz, olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi que no meu primeiro filho eu não fiz isso. Eu fiquei trabalhando para ter dinheiro, para saber sustentar ele, o que é que eu vou fazer, porque o meu primeiro filho não é do Felipe, é de uma relação que eu tive e a gente acabou se separando e meio que sobrou para você. Isso, e eu virei eu sei como solo. E aí eu fiz, não, eu tenho que batalhar para que meu filho me veja como exemplo. Como ele me vê e fala, poxa, minha mãe fez para que eu esteja aqui agora. E aí eu fiz, não, eu não vou cometer o mesmo erro que eu fiz com o meu primeiro filho. Eu vou largar do meu emprego, eu tinha um consultório na rua, e aí eu fechei o consultório na pandemia, não quis reabrir, porque logo em seguida, depois de alguns meses, deixaram reabrir consultório de psicologia, mas eu não quis reabrir. Eu falei, eu não vou reabrir. Até hoje, meu irmão, meu pai, tanta gente fica no meu ouvido, vai fazer, não sei o quê, você vai ganhar dinheiro a mais. Eu prefiro, é um sacrifício que eu prefiro estar 24 horas com meu filho, mesmo que seja cansativo, mesmo que seja um sacrifício muito grande, mas eu prefiro, porque eu estou vendo ele crescer. Não tem nada mais gostoso e mais gratificante do que eu ver o sorriso do meu filho.
tem duas noites passadas que a gente estava, eu fui botando ele para dormir, eu e ele começou a sorrir, não sei o que, não sei o que, eu peguei a câmera e deixei desligada para baixo, ficou só ouvindo, né? E ele se acabando de rir, dando risada comigo e tudo. E eu fiz, e depois eu mostrei ao Felipe, e eu cheguei até a postar. E é uma coisa deliciosa. Será que se eu estivesse trabalhando o tempo todo, eu ia conseguir estar nesse momento com ele? Não, eu ia chegar cansada, eu ia chegar arrasada, eu ia chegar estressada, porque eu chegava muito estressada. E eu não ia ter paciência. Não. E eu me conheço, eu não ia ter paciência mesmo, porque eu chegava sem paciência, porque eu já tinha doado tudo que eu tinha para doar no consultório, e aí eu tinha que doar mais ainda quando estava no trânsito, o trânsito era... Você já morou em Feira de Santana, você sabe como é, aqui é chato demais. Eu fazia tudo, ia tudo na contramão, mas enfim. É que assim, não vamos nem entrar nesse assunto, porque eu moro em São Paulo. Então, assim, Feira ainda tá bom, tá? Sim, certo. Mas São Paulo... Feira, o pessoal é muito mal educado, Bruna. Eu dirigi muito mal. É muito mal educado. Então, é um fechando, é um passando por você, e é aquele negócio. E eu chegava muito estressada, porque eu estava ali eu vinha do consultório já sem paciência, né? Porque eu já tinha doado tudo, e chegava no trânsito. Ainda passava aquelas horas do trânsito, porque para subir o viaduto, para passar o viaduto, para chegar em casa, era uma estrada, uma novela para isso acontecer, e eu já chegava irritada. Felipe olhava para minha cara, o que foi, meu filho? Não, amor, deixa eu relaxar aqui em paz, peraí. Eu fico pensando, se eu tivesse no consultório, será que eu ia ter essa paciência com o Oliver? Será que eu ia ter? Então, e não tem, né? E aí o que acontece? A criança que não tem a mãe em casa, acho que mulher tem que saber, casou, teve filho, metade você já foi, se conforme, deixe seu orgulho na caixinha, vai exercitar a humildade, porque não adianta. Você pode ter o talento que for, você pode receber quantos convites que for, você tem uma prioridade aqui, entendeu? E assim, eu falo por mim, para mim também não foi fácil, porque durante muito tempo eu tinha o tempo todo livre para estudar. Hoje não é assim, né? Mas, no final das contas, não cabe ficar pensando, poderia ser assim, a vida é o que você tem. A sua vida é aquilo que é o seu presente. Se você não sabe amar o presente e se reconcilia com ele, tem algum problema com você, porque o problema não está na realidade, o problema pode estar em nós, né? Então, eu acho que essa lição fundamental, que você só faz quando você tem um pingo de maturidade, os pais hoje não fazem, porque eles próprios são imaturos. E quem é imaturo, como é que vai conseguir conduzir alguém da imaturidade para a maturidade? Não vai. E aí as crianças ficam aí nesse estado que a gente descreveu, enfim. São inúmeros os problemas em que a gente está imerso, né? A filosofia, nos meus cursos, eu sempre apresento, né? Ela é um remédio para a alma, né? A começar pela nossa, né? Porque ela acaba nos abrindo caminhos para a gente refletir sobre todos os aspectos da vida, né? Inclusive a começar por as nossas insatisfações com nós mesmos. E a gente fala, pô, peraí, que idiota que eu tô, que idiota que eu sou, que eu não consigo valorizar o meu presente. Olha quanta coisa eu já tenho, né? Olha quanta coisa eu tenho. Nossa, se eu não sei gostar disso, o problema sou eu, né? Então, tem desde o cotidiano até a especulação mais elevada do tipo o princípio do mundo é o bem supremo. A filosofia antiga é algo que eu acho que a gente deve recuperar para a gente viver melhor e nos tornar pessoas melhores, né? E é por isso que eu continuo falando de política. Acabei de gravar um vídeo sobre a Janaína, que eu vou editar e postar daqui a pouco, sobre essa história da cartinha que escreveram lá na USP para ela. Mas, voltando ao começo, né? E para fechar, eu voltei a me dedicar mais à filosofia, porque eu percebi que as pessoas não têm base nem para elas próprias conseguirem ter uma reflexão consistente. E se as pessoas não tiverem base, nossa discussão política vai ficar esse meu time, seu time, que não leva ninguém a lugar nenhum, entendeu? Leva só famílias a se separarem e não conseguirem nem passar o Natal juntas. Porque a política está acima dos laços familiares, ao ponto que a gente chegou. De ignorância, estupidez e barbárie, né? É isso aí. Ô, Bruna, quando é que você vai lançar um livro? Em breve,
a editora O Mínimo me pediu para escrever o mínimo sobre Platão, né? Eu escrevi o livro, se eu mostrar para vocês, vocês vão morrer de rir, porque eu escrevi o livro aqui, ó, à mão. E aí, eu, com esse primeiro esboço, são 3 capítulos, eu passei do computador, e aí eu fui transformando isso em algo aceitável, né, para a editora. Terminei de dar acabamento nos 2 primeiros capítulos, escrever as notas, e o terceiro ainda está um pouco no esboço. Metade do terceiro está pronto, ainda falta um pouco mais. E ele deve sair em breve, porque a editora, o mínimo, não demora muito para lançar, talvez maio, abril, maio, junho no máximo, né? Mas esse não ano falando quero... Não falando mal de Vitor Salles, não nada disso, porque ele é um ótimo professor, ótimo mesmo, né? Mas eu achei que o mínimo de filosofia ia ser seu. Pois é, mas o Vitor é bom também, né? É que o meu problema é que eu não sou... Eu acho que o Vitor é mais disciplinado e ele tem mais experiência com escrita, né? Ele já tem livros que ele lançou pela Realizações, que eu até recebi e estou querendo ler para entrevistar ele, que é justamente sobre as virtudes no cotidiano e tal. Mas eu acho que ele foi bom um convite a ele para escrever o mínimo sobre filosofia, porque ele é um professor de filosofia antiga. Então, eu acho que qualquer professor de filosofia antiga daria conta do mínimo sobre filosofia. E eu achei muito bom o livro dele. Não, o livro dele é muito bom. E achei ótimo. Acho que eu teria feito algo muito parecido. Então, não tem problema. Agora, o mínimo sobre Platão, eu falei para o Tom. Falei, olha, o mínimo sobre Platão, se vocês entregarem para outra pessoa, eu vou ficar muito brava, porque esse é meu. Então, esse em breve está saindo aí. Ai, que maravilha. Então, Bruna, eu quero te agradecer pelo esse tempo que você disponibilizou para a gente. Eu sei que você é uma pessoa muito corrida, tem filho para cuidar, assim como eu tenho, então eu imagino como é, né? Casa, filho, marido, tanta coisa, ainda fora a sua revista que você vira um bombril, é mil utilidades. E tem edição para sair, tenho que começar hoje a editar o número que sai quinta-feira que vem, que é sobre estratégia, né? Quem sabe os conservadores aprendem até algum. A gente está tentando falar sobre isso. Justamente, ainda tem tanta coisa ainda para estudar, porque eu sei como é difícil estudar com filho. Enfim, eu quero lhe agradecer por esse momento que você teve com a gente. Primeiro, por você ter visto a minha mensagem, por ter falado comigo, me dado essa atenção toda. E hoje, por estar aqui com a gente. Muito obrigada pela essa disponibilidade, essa atenção, esse carinho. E eu quero que você também fale onde é que lhe encontra, quais são os meios de lhe encontrar, tudo para o pessoal ver e começar a te seguir, para quem já não segue, que eu duvido muito. Mas, enfim. Não, olha só, em primeiro lugar, eu que agradeço pelo convite, tá? Eu fico chateada às vezes que eu não consigo responder todo mundo e eu recebo muito livro de autores que querem que eu pare para ler. Eu tive que dar uma parada nas entrevistas que eu estava fazendo no meu programa Quinta de Ouro no YouTube, porque eu preciso entregar esses livros que eu estou escrevendo, né? Tem esse e tem mais um para sair esse ano, né? Então eu preciso entregar logo o mínimo para me dedicar ao segundo livro. Enfim, mas eu acho, para mim, é um maior prazer aí, esse tipo de conversa, entrevista, etc. brunatorlai.com.br é a plataforma na qual eu agreguei todos os meus cursos, os cursos que eu tenho, cursos digitais que eu tenho dado desde 2020, eu pus tudo ali. Então, tem o exame completo que eu faço de Platão. Em junho, a gente começa um exame integral dos textos de Aristóteles. Ali tem palestras, tem o curso Estudo do Texto Filosófico, que eu peguei algumas obras muito importantes, obras nucleares da cultura e examino também, e várias obras políticas, né? Várias. Então, em questão de curso, para quem quer ser meu aluno, é o brunatorlai.com.br. Redes sociais, Instagram e YouTube é meu nome, o canal é meu nome. O Instagram é @brunatorlai, e por lá você me acha também no YouTube, que é o canal Bruna Torlai do YouTube. Estou tentando aí postar pelo menos 2 vídeos por semana, reflexões com base no que acontece aí no cotidiano. E também cortes da minha aula. Então, você quer saber como é que acontece o meu curso de filosofia? Tem uns cortes lá no YouTube. Você consegue me ver meu estilo como professora para ver se eu vou te chatear demais ou não. É isso, não é difícil de me achar. E eu cada vez mais estou me concentrando só nos cursos digitais, porque a coisa que eu mais gosto de fazer formar pessoas. Eu não chamo nem de lecionar, eu chamo de formar almas, personalidades fortes, pessoas com autorrespeito, pessoas que se empenhem em compreender o outro, pessoas que
valorize o amor no coração, porque para você compreender um livro, se você não tiver amor, você não tem nada. Então nem tenta estudar, porque você não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? Esse é o ponto principal para mim. Breve estarei aí nesse curso da Ascensão da Inteligência. Eu tô namorando esse curso já tem um tempo. Aí eu fico, meu Deus, eu preciso começar a ler de forma sistemática as obras de Platão. E o teu curso é uma utilidade exatamente pública. Para isso. Exatamente. É para isso, a ideia é essa. A ideia é essa, porque todo mundo fala, tem que ler todos os diálogos de Platão. Aí eu pensei, porra, uma pessoa não sabe que Platão tem o contexto grego. Platão é um cara sofisticado, tem que ter alguém, é legal ter alguém explicando o diálogo, entendeu? Porque não é um autor tão fácil de ler, porque está muito longe da gente no tempo, né? Então tem vários pontos de estranhamento. Então o meu objetivo é falar, tudo bem, vou pegar pela mão, um a um, são quantos? São 36. Qual que lê primeiro? Em qual ordem? Vamos lá, qual precisa de mais de uma aula? E essa ideia, entendeu? E eu examino um por um. Enfim. E numa ordem que torna a compreensão de Platão muito mais fácil do que você imagina. Então, não é por nada, não, mas é o curso de introdução à filosofia que eu queria ter tido quando entrei na faculdade. Maravilha. Foi isso que eu fiz. Maravilha. Fantástico. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Tchau. Tchau.